Temporalmente, o mundo está dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. E esse é o marco perfeito, ainda que, de um tempo para cá, o cientificismo pagão, sempre inclinado ao ateísmo, quer modificar essa leitura cronológica para tirar Cristo do centro da história humana. Mas está tudo dividido por Ele. Mas não é só o tempo que está dividido por Ele, antes de Cristo e depois de Cristo. Também o mundo está dividido entre pertencer a Cristo ou andar com Cristo e estar contra Cristo. Bem, pertencer ao Senhor Jesus, no sentido de que Ele é o dono de todos mesmo. Pode ser a pessoa que mais odeia a Cristo, mas ela pertence a Cristo. Porque o Senhor Jesus é o Senhor de tudo, tudo é dele. E é por isso que é Ele quem lançará no inferno aqueles que se rebelaram contra Ele. Inclusive, uma das parábolas que nós veremos futuramente nos mostrará exatamente esse senhorio do Senhor. Só que há aqueles que andam com Ele e aqueles que se revoltam contra Ele. E o mundo passou a ser dividido por Jesus. É verdade que o mundo em nossos dias está realmente com tudo, os ânimos, a flor da pele, e dividido entre extrema direita e extrema esquerda, e as pessoas estão realmente muito envolvidas com a relação política desses polos. Todavia, nada divide mais o mundo do que Cristo. Essa é a verdade. A gente gostaria de unir todas as pessoas em torno de Cristo, claro, porque o Senhor mesmo nos ensina que o nosso propósito é levar uma mensagem para a salvação delas. E nós vamos encontrar em Romanos o apóstolo Paulo dando um exemplo, quando ele diz sobre seu povo, os judeus: eu gostaria de salvá-los, eu queria salvá-los, mas a realidade é que os próprios judeus estavam divididos entre os que seguiam a Cristo e os que não seguiam a Cristo. O mundo está dividido dessa forma. E nós então vamos seguindo com o Senhor. E a pergunta que o Senhor então faz a você é: de que lado você está? Como você reage a Cristo? Como você se relaciona com Cristo? Que tudo pertence a Ele, que Ele é Senhor de tudo, ninguém vai mudar, mas como você se relaciona com Cristo? Como você se relaciona com a realidade de que Ele é o Senhor de tudo? E isso que fará grande diferença no último dia. Nós lemos Mateus e Lucas. Por que nós estamos fazendo isso? Porque Lucas traz informações diferentes, complementares a Mateus. Mateus traz uma narrativa do nascimento do Senhor Jesus e conta muito objetivamente os fatos que ele considerou que seriam os fatos que deveriam ser narrados. Lucas, com o propósito de ser mais abrangente, até porque Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele era um dos apóstolos e, inclusive, sendo publicano, era aquele que era muito bem preparado para ser um secretário de bordo. Marcos foi o segundo que terminou resumindo o evangelho para um público específico, e Lucas, com um propósito diferente de Marcos, trouxe uma pesquisa ampla, querendo trazer informações que enriquecesse aquilo que ele já tinha em mãos, o evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos. Então nós estamos acompanhando por Mateus e por Lucas para termos uma informação mais completa. E nós vamos fazer isso. Só que, não sei se vocês observaram um fato interessante, é a diferença que há na ênfase que cada um dá. E para nós destacarmos essa ênfase, que vamos já falar, eu gostaria de apenas reler uns poucos versículos de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 28 a 34.
Apenas esses versículos. E logo iremos fazer a exposição de Mateus e Lucas em paralelo. Diz assim a palavra do Senhor. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Senhor Deus amado, Tu és o Senhor da glória e ninguém vai mudar isso. E esse nosso conforto, essa é a nossa paz, ou seja, a certeza de quem é, deixa nosso coração em paz. E nós pedimos que o Senhor então fale ao nosso coração nesta noite, para que pela Tua palavra e Teu Espírito Santo possamos ser aqui, ó Deus, impactados, transformados, e nosso viver possa se parecer mais com o de Cristo Jesus. Porque o nosso desejo é ver Cristo em nós, porque Ele é a esperança da glória. Então, Deus, quebranta corações e fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, eu poderia começar com Mateus, ordem literária, né? Até cronológica, pensando na questão de quem foi escrito primeiro. Todavia, cronologicamente, pensando na história que está sendo narrada, Lucas é anterior a Mateus. Observem, e aí eu gostaria que vocês tivessem a Bíblia na mão, né? Porque isso ajuda vocês a acompanharem. Observem que Mateus diz que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, o ponto de partida no capítulo 2 é: Jesus nasceu. Aí ele conta o que acontece naquele momento ali em torno do nascimento do Senhor Jesus. Lucas não, Lucas volta e conta como foi antes do nascimento. Então, no capítulo 2 de Lucas, nós temos o evangelista dizendo: naqueles dias, seja nos dias em torno do nascimento de Jesus, mas antes dele nascer, foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Essas informações que Lucas muito habilmente oferece para nós, são importantíssimas, inclusive são elas que hoje nos dão uma certeza sobre a questão da data do nascimento do Senhor Jesus, pensando no ano. Então, são informações históricas muito importantes. Ninguém pode negar, Jesus de fato nasceu naquele período. O que acontece é que ele quer mostrar por que José, Maria e, obviamente, Jesus, que estava ainda no ventre, foram para Belém. A providência de Deus é fantástica. Em Mateus, é citada a profecia, versículo 5, quando Herodes pergunta para os escribas fariseus onde deve nascer o rei dos judeus. Eles respondem: em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Bem, eles citaram uma profecia fundamental para nós compreendermos que Deus estava avisando, mas nós temos outras também que devem ser consideradas, porque inclusive em Lucas é dita uma outra razão que tinha que ser em Belém,
porque Belém, diz o texto no capítulo 2, versículo 4, Lucas, eles foram para a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Ou seja, tinha que nascer em Belém, porque ele era descendente de Davi, da família de Davi, e deveria nascer em Belém, como Davi era de Belém. Mas a profecia deixa bem claro, é lá que ele realmente vai nascer. José poderia estar em qualquer lugar, como ele estava, na Galileia, como ele estava em Nazaré, e Jesus poderia ter nascido em qualquer lugar, mas Deus queria que nascesse em Belém. Só que é interessante que dessa vez, nem Mateus nem Lucas dizem assim: José, vai para Belém, porque eu quero que meu filho nasça em Belém. Não é a informação que ele nos dá, que o anjo falou com José para que isso acontecesse. Qual é a informação que nós temos? É que houve no período, um recenseamento. E então, eles tiveram que ir para lá. Não, dessa vez, o anjo apareceu e disse, vai para lá. Não, dessa vez, pessoas normais, comuns, digamos assim, disseram, é preciso ir para lá, porque cada um tem que fazer o recenseamento na sua cidade de origem. E Belém era a cidade de origem de José. Então eles foram para lá por causa das circunstâncias. Mas observe uma coisa que para nós é bastante aplicativa. Quando Deus quer uma coisa, Ele providencia. Vocês perceberam? Não é necessário o anjo aparecer para José e dizer, José vai para Belém, porque a profecia diz que ele tem que nascer em Belém. Nem sempre foi assim que Deus operou. Se vocês observarem a história da redenção, não são muitas as vezes que o anjo aparece para um personagem bíblico dizendo o que ele deve fazer. Não são muitas as vezes. Na maioria das vezes em que as coisas acontecem conforme a profecia, conforme a vontade de Deus, é porque Deus providencia tudo para que aconteça. O Deus da providência. Irmãos, quando Deus quer, Ele providencia para que tudo aconteça como tem que acontecer. Nada vai fugir do que Ele disse que tem que ser. Portanto, isso nos convida àquela confiança, a velha amiga confiança. Confiar no Senhor, sabendo que Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que vai arrumando as coisas. É o Deus que vai organizando as coisas. Tantas vezes na palavra do Senhor, nós encontramos Deus nos mostrando que antes de um personagem perceber a necessidade de algo, Deus estava trabalhando e providenciando para que aquilo que era necessário acontecesse. O Deus da providência. Sabe aquele momento em que você percebeu, eu estou precisando de algo, e coloca o seu joelho no chão, e ora ao Senhor, e clama ao Senhor, e se é algo muito, muito importante, então você chora diante do Senhor. Se algo te aflige, então você clama de todo o seu coração diante do Senhor. Só que aquele não é o momento em que Deus vai começar a operar na sua vida. Aquele é o momento em que você é o instrumento para glorificar o nome de Deus por causa da situação. Porque o operar de Deus vai muito além, inclusive no tempo, muito além. Deus prepara para que tudo aconteça como tem que acontecer. Deus prepara tudo, Ele é um Deus da providência. E observe o tamanho da preparação. É claro que aqui está relacionado uma série de questões, porque tem toda a questão histórica do nascimento de Jesus que é fundamental. Mas veja a providência de Deus. Um homem pagão que não fazia a menor ideia de quem era Jesus, muito menos sabia sobre as profecias bíblicas acerca da salvação, foi um instrumento de Deus para que naquele momento José, Maria e Jesus estivessem em Belém e nascesse como fora assim profetizado, e tudo se cumprisse cabalmente como havia sido dito milênios antes. Relacionando a Miqueias, obviamente menos tempo. Então,
Deus é um Deus da providência. Lembre-se disso. E o que eu faço com a oração? A oração é o meio pelo qual eu glorifico a Deus. A oração não é o meio pelo qual eu faço as coisas acontecer. Eu orei e aconteceu porque orei. A oração não é o meio para que as coisas aconteçam. A oração é o meio pelo qual eu glorifico a Deus. Como assim, pastor? Deus fará aquilo que glorifica o seu nome. Mas quando eu oro, eu proclamo para mim mesmo e para todos, seres celestiais, ou seja, seres espirituais, os anjos, para os demônios, para as pessoas que tiverem algum conhecimento da minha oração, mesmo que você não ore na presença delas, mas conte para elas que está orando. A minha oração é um testemunho para o cosmo, para o universo, para tudo, que Deus é a causa daquilo que vai acontecer. Minha oração não muda Deus, minha oração não é a razão de as coisas acontecerem, mas a minha oração é o meio pelo qual Deus é glorificado, porque nela eu proclamo para todos: é dele que vem o que eu preciso, é dele que vem minha salvação, é dele que vem meu socorro, é dele que vem a minha provisão, é dele que vem a minha cura, é dele que vem tudo. A minha oração proclama isso. Então, eles vão para Belém, tem que nascer lá, porque assim Deus quis. E chegando em Belém, diz o texto que, estando eles ali, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito. Ele nasce em Belém. Como nós falamos, Mateus também nos diz que ele nasceu em Belém. Mas vocês que já leram, inclusive, nós lemos juntos o texto, viram que ele não detalha. Inclusive, ele não detalha sobre a questão da manjedoura. É Lucas que nos dá os detalhes. Observe que, inclusive, a manjedoura serviu de sinal, porque foi um nascimento totalmente atípico. Ele não estava numa casa como qualquer pessoa que teria dado a luz estaria. Maria com uma parteira, com tudo aquilo que era comum acontecer naquele momento de se dar à luz. Ele estava num momento completamente atípico, e esse momento atípico serviu de sinal. É ele. Poderia ser qualquer outro se fosse um momento normal, se fosse um momento comum, mas o momento atípico fez com que ficasse evidente: só pode ser ele, isso não é normal acontecer. É aquele menino. E eu gostaria aqui de destacar aquilo que nós podemos ver no paralelo entre Mateus e Lucas. Observe que coisa interessante. Agora, a partir do versículo 8, diz assim: os anjos aparecem para os pastores, nós vamos ler ainda no texto, e aparecem com glória, anunciando que Jesus nasceu. O momento é um momento maravilhoso, é um momento belíssimo, é um momento glorioso. Imagina a milícia angelical aparecendo para aqueles humildes pastores, para glorificar o nome de Deus, anunciando que o Salvador finalmente nasceu. Então, esse é o momento é bonito, é glorioso. Depois disso, se seguirão os momentos mais simples, mas também momentos que anunciam a glória de Cristo, que é o cântico de Simeão e depois a profetisa Ana. Qual é o destaque? É que Mateus acontece exatamente o oposto. Vocês perceberam? Em Mateus não aparecem anjos, não aparece um profeta glorificando a Deus, aparece um rei querendo matar Jesus. Em Mateus nós temos uma tragédia. Alguém que é poderoso quer matar o Filho de Deus. Alguém que se viu tomado de inveja e ódio porque o rei dos judeus nasceu, quer matar aquele menino. O momento, portanto, não é revestido de singeleza ou de beleza singela, é revestido de ódio e pecado, é um momento tenebroso. Então, por isso eu quero mostrar o paralelo entre Lucas e Mateus. Em Mateus nós vemos que o Filho de Deus nascer significa suscitar o ódio
do mundo, do diabo, a tentativa de destruir o Filho de Deus. Mas Lucas mostra como aquele momento que também foi marcado pelo ódio de muitos, também teve a presença da beleza, daqueles que amam a Deus, com os anjos louvando ao Senhor e revelando para os humildes servos de Deus a bênção do nascimento do Filho de Deus. É isso que acontece no paralelo. Mas eu gostaria agora de ir para Mateus, já que nós já vimos aquilo que aconteceu antes do nascimento, um pouco disso. Eu gostaria de primeiro ir para Herodes, depois nós vamos para Lucas, para concluir com aquele momento tão bonito, que foi o momento em que Deus manifestou os anjos para aqueles humildes pastores da região de Belém, da Judeia. O que acontece em Mateus, voltando então para o capítulo 2 de Mateus, é o seguinte: Jesus nasceu. O texto já começa dizendo, tendo Jesus nascido. Só que ninguém sabia. O mais interessante é que Israel, os judeus especificamente, estavam completamente por fora do que estava acontecendo. O maior evento de toda a história humana. E os judeus, aquele povo que Deus acompanhou durante toda a história, considerando desde o Êxodo para frente, ou se quiser, desde Abraão até os dias de Jesus, este povo estava completamente alheio a um maior evento, que eles inclusive estavam esperando acontecer. O Filho de Deus nasceu, e eles não faziam a menor ideia. Mas enquanto eles não faziam a menor ideia, o texto diz assim no versículo 1: vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Aqueles que estão do lado de Jesus, do lado, é capaz de vários deles terem passado por José e Maria grávida. Eles tiverem cruzado com aquela família, a família escolhida por Deus para seu filho. Cruzaram com eles, estiveram ao lado, talvez tivesse até ignorado, e seja lá qual for a relação deles com essa família, eles estavam do lado do evento, ao lado do evento, completamente alheios à realidade. Enquanto isso, os magos lá do Oriente estavam vindo para adorar o Filho de Deus que nascera. Percebem isso? Por que de tão longe? Há um fenômeno bem interessante aqui. Nós vemos como foi uma bênção o cativeiro dos judeus que foram para o Oriente. Aqui, os magos aparecem, o livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 1, diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Observem, o que está acontecendo? Magos, exatamente aqui, magos do Oriente. No profeta Daniel, nós temos exatamente os magos do Oriente. São pessoas polímatas, ou seja, que estudavam de tudo. São pessoas, são astrônomos, que vivem do estudo de acordo com a época, obviamente, com todas as limitações da época. São pessoas que vivem para pesquisar, estudar e fazer, inclusive, seu povo progredir. Eles estão vindo de lá. Mas como é que esses homens tiveram conhecimento sobre o Deus de Israel? Eles tiveram conhecimento do Deus de Israel quando Deus mandou os judeus para lá. Quando ouviram o profeta Daniel e tudo que Deus fez por meio dele e na vida dele, quando viram Sadraque, Mesaque e Abednego, quando tiveram contato com o profeta Ezequiel, quando tiveram contato com todos os personagens que deram testemunho da glória de Deus, sendo instrumento de Deus lá no Oriente, na terra pagã, e impactaram de tal modo a sociedade pagã que
no dia do nascimento de Jesus, está vindo de lá um dos 3 dos magos. A gente costuma colocar em número de 3 por causa dos presentes, ouro, incenso e mirra. Mas o texto diz que foram uns magos. Vieram esses magos de lá para adorá-lo. Percebe como Deus faz tudo perfeito? Deus não erra em nada. Não foi por acaso aquele cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia foi um grande instrumento para testemunho às nações longínquas da glória de Deus. E no dia que nasceu o Filho de Deus, não foi Israel que se prostrou e adorou e levou ouro, incenso e mirra para o Filho de Deus. Quem esteve lá foram eles que receberam 500 anos antes o testemunho da glória de Deus, quando Deus se manifestou por meio de seus servos no Império Babilônico, Medo-Persa e Grego. O testemunho da glória de Deus, e eles vieram adorar o Filho de Deus. Faça o que você tem que fazer. Seja uma bênção no seu trabalho, seja uma bênção na sua vizinhança, seja uma bênção entre as pessoas que estiverem ao seu redor, seja uma bênção. Faça o que tem que fazer, porque você não faz ideia do quanto Deus pode usar você e o seu testemunho fiel para glorificar o nome dele. Eu tenho certeza que nenhum dos personagens daqueles dias, como o profeta Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ezequiel e outros mais, tinham noção de que no dia do nascimento do Filho de Deus, quem viria para adorar o Cristo seriam os magos do Oriente, que receberam o testemunho sobre o Deus de Israel. Faça o que tem que fazer. Glorifique a Deus, proclame a glória de Deus, dê testemunho da grandeza de Deus, porque como Deus vai aplicar isso no coração das pessoas, deixe com Ele, porque o Espírito do Senhor é poderoso para, pelas palavras do Senhor, operar tremendamente no coração das pessoas. E você pode ficar surpreso um dia em ver a dimensão desse testemunho, a dimensão do que você, simplesmente fazendo a vontade do Senhor, conseguiu proclamar a glória de Deus. Porque inclusive o que acontece no livro do profeta Daniel é que eles estavam sendo fiéis a Deus. O texto inclusive não fala deles como os apóstolos curando pessoas e fazendo milagres. Deus fez grandes coisas, mas eles estavam simplesmente sendo fiéis a Deus. O testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego é: o rei diz, tem que adorar a imagem que eu levantei. Se não adorar, vai ser lançado na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego, nós não vamos adorar, e o senhor faça o que o senhor quiser. Vamos continuar sendo fiéis a Deus. O testemunho era simples, e Deus proclamou a sua glória, fazendo com que eles fossem preservados da ira do rei do fogo da fornalha que for acesa. Então dê o testemunho, simplesmente proclame a glória de Deus, simplesmente faça o que tem que fazer. Vieram do Oriente para adorar, mas os que estavam do lado simplesmente não perceberam que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, havia nascido. E aí eu trago uma outra questão para você pensar. Observe como pessoas religiosas podem estar completamente alheias ao Deus da história. Todos aqui são religiosos, todos, são judeus inclusive, são judeus. Não há aqui, na narrativa de Mateus, nenhum gentil, não, todos ali são judeus. Inclusive Herodes também está bem relacionado com os judeus. Mas na sua religiosidade estavam completamente alheios ao Deus da história. Veja que quando ele chama os escribas e os sacerdotes, eles respondem bem direitinho: tem que ser em Belém, porque está escrito assim, o conhecimento bíblico. Ou seja, eles conheciam o texto, mas nenhum dos sacerdotes foi adorar Jesus. Daí você vê a diferença entre conhecer o texto e aplicar o texto.
Lembro-me bem de um amigo que me contou, na época que ele estudava letras, que o professor de tantos livros, eu creio que eu já mencionei isso para vocês, escolheu estudar numa disciplina de literatura clássica, decidiu estudar o livro de Jó. Mas tem tantos livros, inclusive Jó não foi escrito nem em grego, mas pelas características literárias, a riqueza poética, ele escolheu o livro de Jó. Portanto, até um homem que não tem conhecimento algum ou relacionamento algum com Cristo pode conhecer cabalmente a Escritura. Os teólogos liberais conheciam bem cada palavra, inclusive nos originais, grego e hebraico, e destruíram o cristianismo com o racionalismo, trazendo o racionalismo para dentro da igreja, mataram a igreja europeia. Portanto, eles conheciam a letra, digamos assim, o texto em si, mas eles não foram adorar o rei que havia nascido. Não há um sacerdote, não há um doutor da lei, não há um fariseu, não há um escriba sequer adorando a Cristo naquele dia. De um lado, Deus mostrando que é Ele quem exalta, é Ele quem humilha, porque Ele humilha os que se exaltam e exalta os que se humilham. De outro lado, mostrando que a religiosidade não é sinônimo de vida com Deus. Pessoas podem ter toda a relação religiosa com uma denominação e não ter nenhuma vida com Deus. Quem é que estava lá? 3 magos, ou sejam quantos forem, alguns magos do Oriente foram para adorar o Senhor. Então o texto, continuando, Mateus ainda, capítulo 2, ele diz o seguinte: Herodes chama secretamente os magos, faz os questionamentos e então envia eles. Observe que a intenção de Herodes não é adorar a Cristo, é sim matá-lo desde o princípio. E eles seguem, porque os magos não faziam a menor ideia da maldade de Herodes. E eles seguem, mas eles não seguem sozinhos. O versículo 9 diz: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Eu acho curioso que eu já vi em alguns lugares pessoas tentando fazer associações cientificistas, porque o cientificismo é muito forte em nossos dias, diria até uma crença meio boba, e tentando encontrar algum paradeiro, algum paralelo com um possível evento natural. Estava passando um cometa, foi isso que apareceu. Minha gente, por favor, não. É bobagem isso. Em Hebreus, capítulo número 1, nós encontramos o autor aos Hebreus dizendo a simples informação. Ele diz assim, capítulo 1 de Hebreus, versículo 7: ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Ele usa os anjos como servos dele para manifestar a glória dele. Vamos ver eventos passados. Vocês lembram da sarça ardente? É um evento sobrenatural, uma labareda de fogo. Hebreus interpreta como um anjo do Senhor que estava manifestando o evento extraordinário para manifestar a glória de Deus, uma teofania, mas que na verdade Deus se faz de um anjo, se usa a instrumentalidade de um anjo. Nós temos a coluna de fogo, a coluna de nuvem que aparece para Israel, uma manifestação extraordinária de Deus, que não é dito que é um anjo, mas poderia ser, caso assim o Senhor quisesse. Portanto, a estrela que aparece andando pelo céu, exatamente como um guia para que eles soubessem para onde ir, e onde exatamente estava o Senhor Jesus, muito bem, caberia ser um anjo do Senhor, em forma de estrela, brilhante no céu, uma estrela incomum, guiando até que eles chegassem na casa. Observem que a estrela para sobre a casa. Então, algo que realmente foi providenciado por Deus. Eles viram
Deus guiando. E aí observe que coisa interessante. Deus guiou aqueles magos do Oriente, mostrando outra vez que o Senhor não era só o Deus de Israel, mas o Deus de todo aquele que se colocasse humildemente na presença dele. E Deus guiou aqueles homens, mas não guiou Herodes, não guiou sacerdotes, não guiou escribas, doutores da lei, e nenhum dos judeus que estavam ao derredor de Jesus, mas guiou aqueles homens de longe. E isso serve de testemunho contra os judeus. Vocês estavam aqui ao lado do meu filho e não foram adorá-lo, mas vieram de longe, magos do Oriente, para adorar o rei Jesus. Observam? Serve, portanto, de testemunho contra os próprios judeus. E aqui vem uma advertência para a gente. Como eu falei, a religiosidade ela pode ser até perigosa. Em que sentido? Ela pode se tornar uma zona de conforto. Sabe quando a pessoa está tão acostumada com algo que nem dá bola? Eu vou fazer um paralelo. Casamento, que é um paralelo mais comum nesse aspecto. As pessoas podem, como cônjuges, o marido e a mulher, se acostumarem tanto com a ideia do casamento que não cultivam a motivação do casamento. Dá um outro exemplo. Pais e filhos. Eles podem se acostumar tanto com o fato do filho estar dentro de casa que se despreocupam em relação a o que eles deveriam fazer com eles, ter uma relação com eles. Ou seja, a zona de conforto ela é perigosa. Quando a pessoa entra na zona de conforto, ela tem aquela impressão de que está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque o esposo e a esposa estão dentro de casa e parece que a rotina está funcionando, os filhos estão dentro de casa e nenhum mal está acontecendo, nenhuma ameaça externa, então parece que está tudo bem, e estou na igreja e estou indo dominicalmente para a igreja, então eu acho que está tudo bem, e aquilo que se estabelece como uma rotina faz a gente às vezes entrar nessa zona de conforto e começar a se distanciar daquilo que é fundamental, ter uma relação verdadeira, profunda. Eles estavam dentro de uma religião, os judeus dentro do judaísmo, mas nenhum deles estava andando com Deus. Jesus chamou de ovelhas perdidas da casa de Israel, estavam perdidos. Quando Jesus pregou para multidões, e nós vamos ver as pregações de Jesus, ele não pregou para gentios, ele não pregou para pessoas gregas, para bárbaros, para pessoas do Oriente, ele pregou para judeus. Era como se Jesus estivesse pregando para a igreja. E nos evangelhos é bem evidente, apesar de estarem dentro da igreja, eles estavam completamente fora de uma relação com Deus. Pergunto: você está numa zona de conforto? Você precisa estar atento a isso. O cristão, ele precisa se relacionar com Deus, ele precisa andar com Deus, ele precisa viver com Deus. Ele não precisa apenas estar dentro de uma rotina religiosa, porque essa zona de conforto pode iludir, enganar até mesmo o mais douto dos homens. Nós encontramos sacerdotes, doutores da lei e escribas, que nem sequer estavam atentos ao fato de que Jesus havia nascido. E aí o que acontece é que eles adoram a Cristo, e então aparece o problema. Não vamos detalhar, mas o problema é que o nascimento de Jesus suscita a ira. De um lado vem gente de longe para adorar, de outro é suscitado o ódio de quem estava mais próximo. E Herodes quer matar Jesus. Ele quer matar Jesus. Então observe que a história da redenção, ela é bonita, mas ela não é apenas flores. A história da redenção não é uma história de uma jornada florida e bonita. Ela não é um conto de fadas em que tudo parece bonito, ainda que nos contos de fada sempre no caminho também haja
as lutas, né, as dificuldades, os adversários. A história da redenção é uma história em que Deus é glorificado por uns, mas odiado por outros. E, portanto, o cristão tem que estar pronto para isso. O cristão tem que observar isso e lutar, e estar pronto para lidar com isso. De um lado, pronto para lidar com isso, na certeza de que Deus já nos avisou que o Filho dele dividiria o mundo em duas partes. De outro lado, o cristão, pensando na igreja, deve estar pronto para lidar com isso, sabendo que o povo de Deus precisará estar se fortalecendo para lidar com essa realidade. E Deus estava presente o tempo inteiro. Eles não lutaram sozinhos. Versículo 13: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José e avisou: vai, foge para o Egito. Então eles não estavam sozinhos na luta. Deus foi conduzindo eles. Jesus dividiu o mundo em dois, mas Deus não abandonou o seu povo no meio desse mundo. Na nossa vida cristã nós lutamos, mas não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Eles tiveram toda uma direção, uma providência de Deus, e Deus foi dirigindo eles para livrar o seu filho da maldade de Herodes, que queria matar. Então, quando você perceber que a caminhada cristã está difícil, porque é suscitado o ódio do mundo, porque Deus está operando na sua vida, porque na sua vida Deus é glorificado, lembre-se, coloque tudo diante do Senhor, para que Ele dirija seus passos. Porque Deus dirigirá seus passos, como dirigiu dos servos dele na história da redenção. Mas voltando para Lucas, e pegando esse outro lado daquele momento, há também beleza. A história da redenção não é só luta, não é só angústia, não é só dificuldade, não. Há beleza. O texto de Lucas capítulo 2 diz que naquela região havia pastores que viviam no campo e guardavam o rebanho. Observe mais uma vez que ele escolhe pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que a sociedade não dava nada por eles. Deus fez isso durante toda a história da redenção. Dificilmente Ele se manifesta para grandes. Ele costuma fazer entre pequenos, ainda que não só, mas Ele costuma fazer. E no momento mais importante da história, tomou aqueles pastores como testemunhas. E o texto no versículo 9 diz que um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Observe que agora, aqui, é algo glorioso. Não um homem cheio de ódio que se levanta para tentar matar o Filho de Deus, mas anjos aparecendo para os pastores, pessoas simples e humildes da região, para que eles testemunhassem a glória de Deus. E o anjo então disse: não temais, e eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Evangelho, a boa nova da salvação, é uma mensagem de grande alegria. Por que de grande alegria? Porque a partir dali você vai ter prosperidade, coisas boas e só vida vitoriosa? Não! Essa mensagem enganadora que tem sido transmitida em nossos dias ofusca a verdade do Evangelho, de que a grande alegria é a alegria da própria salvação, como nos diz no Salmo 51, Davi. É a alegria da salvação, é a certeza de que Deus me ama, é a certeza de que eu fui justificado, é a certeza de que eu tenho paz com Deus, é a certeza de que há uma esperança real e que Jesus voltará para nos buscar, é a certeza de que um dia não terá mais pecado, e assim todas as promessas que Deus faz para nós, essas promessas são a razão da nossa alegria, a certeza de que Ele está conosco. Quando o apóstolo Paulo estava passando por aquele momento do espinho na carne, Deus dá uma palavra para o apóstolo Paulo como resposta: a minha graça te basta. Tudo que você precisa é da minha graça. Essa é a causa, essa é a alegria da salvação.
As boas novas de grande alegria é que finalmente o Messias havia chegado. E portanto tudo se faria novo. Agora sim a esperança se concretizava por meio de Cristo Jesus. Tudo se fazia novo. Se faria novo. E então o versículo 13 diz que uma milícia celestial, louvando a Deus, aparece para eles, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Percebam aqui, o propósito do Evangelho, glorificar a Deus. O propósito do Evangelho é glorificar a Deus. Mas o propósito do Evangelho também é abençoar aqueles a quem Ele quer bem. O Evangelho proclama a glória de Deus, anuncia sua bondade, seu amor, sua justiça, sua santidade. Ele anuncia a glória de Deus, ao mesmo tempo que o Evangelho anuncia o amor de Deus para conosco. Portanto, anuncia a sua paz para nós, anuncia as suas bênçãos para nós. Ele glorifica a Deus e Ele abençoa aqueles a quem Ele quer bem. Um outro público completamente diferente de Mateus. O público de Mateus é um público de coração duro, completamente indiferente, indisposto e até pronto para matar Jesus. O público de Lucas são pessoas abençoadas e agraciadas com a manifestação da glória de Deus, a proclamação do propósito do Evangelho, que é glorificar a Deus e abençoar os homens a quem Ele quer bem. Você está em qual público? Pense sempre nisso. A nossa relação com Cristo é quem define nosso futuro. Jesus divide o mundo entre aqueles que estão antes dele e os que estão depois, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas Jesus também divide o mundo entre aqueles que andam com Cristo e aqueles que não andam com Cristo. A quem você pertence? Como está a sua relação com o Senhor? E então eles foram para testemunhar o evento. E o evento foi testemunhado também por aqueles homens simples da região. O texto não diz se todos estavam juntos, os magos do Oriente e os pastores ao mesmo tempo, ou se primeiro uns, depois outros. Não diz exatamente como aconteceu todo o momento, mas nos diz que todos eles testemunharam fato do nascimento de Cristo Jesus. E não só pessoas da Judéia serviram de testemunha para o que hoje nós temos nas nossas mãos, mas homens que vieram de longe testemunharam a veracidade do nascimento do Filho de Deus. O que fazer com isso? Eu gostaria de encerrar com essa aplicação. Testemunhamos a glória de Deus para proclamar a glória de Deus. Nós testemunhamos o Evangelho para proclamar o Evangelho. O propósito é exatamente esse. Então, quando você pensar, para que eu me converti? Para testemunhar a glória de Deus, para ser abençoado pelo Senhor. Então, você precisa pegar aquilo que Deus deu a você, e o fato de você ter recebido do Senhor, para levar adiante isso. Não tem como separar a vida da igreja de missões por isso, porque a própria vida da igreja é a causa para as missões. Deus deu a ela o conhecimento de Cristo, para ela proclamar o conhecimento de Cristo, e foi assim que as pessoas foram conhecendo a Cristo, porque elas foram testemunhando a glória de Deus. Então, quando você vem hoje, ou vem no domingo aqui, e é abençoado, é confortado, é exortado, é ensinado, fortalecido, tudo isso faz de você então uma testemunha do Senhor, para proclamar o que você recebeu do Senhor. E quando você proclama tudo o que você recebeu do Senhor, você proclama a glória de Deus, e você proclama a bênção de Deus sobre os homens. De um mundo dividido. E aí, quando você proclama, você precisa ter ciência. Nem todo mundo vai receber com o coração. Haverá pessoas que vão querer matar você
porque você proclamou a glória de Deus, como Herodes tentou matar Jesus. Mas haverá pessoas que amarão aquilo que você entregou a elas, amarão a mensagem, terão alegria naquilo, e amarão você também, porque você deu a elas a maior e a mais importante mensagem de todas, a mensagem da glória de Cristo Jesus. Então, leva adiante, e como eles, seja uma testemunha fiel da glória do Senhor.